vencemos a batalha. Contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o hino da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor, oh, glória, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. oh, glória, aleluia, Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quão grande é o nosso Deus e se faz presente essa manhã aqui. glória a Deus, Aleluia. Vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus essa manhã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Venha receber a nossa adoração, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Aleluia, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
tuas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim. Cordeiro e leão, cordeiro e leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Graças a Deus, nós servimos a um Deus grande. Em pé como estamos, abramos a Bíblia, por favor. Livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 22. Nós leremos do verso 1 até o verso de número 12. Gênesis 22, o verso 1 até o verso de número 12. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão.
Ele disse: eis-me aqui. Amém. Fique esta palavra para a nossa meditação nesta manhã. Pedido de oração, não chegou nenhum aqui. Então se entende que todos estão bem, graças a Deus. Mas vamos estar orando uns pelos outros. Oremos pelo irmão Wesley, que ainda está em viagem, para que Deus guarde no seu retorno de Brasília para Indaiatuba. E quantos têm necessidade aí e quer oração? Vamos orar para que Deus possa dar vitória. Estenda suas mãos aos céus. Pai, mais uma vez, nós nos colocamos diante da sua presença nesta manhã, agradecidos pelos louvores, pela leitura da tua palavra e por este momento de intercessão. Senhor, nós sabemos a necessidade que cada um tem e nós entregamos tudo em tuas mãos, de maneira que o teu nome seja em tudo isto glorificado. Ensina-nos, Pai, a te amar de verdade, a confiar em ti, Senhor, incondicionalmente diante das nossas lutas e dificuldades, para que sempre o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Abençoe o irmão Wesley, sua família que estão em viagem, os demais irmãos, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão enfermos, aqueles que não puderam estar esta manhã, que o Senhor vá onde ele está. Visita, Senhor, e dê vitória para que tenha um dia de bênção, para a glória do teu nome é que eu peço a vitória sobre o teu povo, agora e sempre. Quantos podem, diga amém. Amém. Aplauda ao Senhor pela vitória do povo de Deus. Tome assento, meus queridos. Nós ouviremos a irmã Edivânia, contando aqui um testemunho de bênção que Deus tem feito na vida dela. Vamos ouvi-la para a glória do Senhor. Se você quiser cantar também, Edivânia, fique à vontade, tá ok? Glória a Deus, glória a Jesus. Daqui a pouco estaremos ministrando oferta também. Nessa manhã eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Antes de contar esse testemunho, eu gostaria de deixar 2 versos para a meditação dos irmãos, que se encontram no livro de Salmos, de número 116. Os versos 12 e 13, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Irmãos, desculpa se eu não consegui me expressar bem, eu tenho uma dificuldade para me expressar, mas eu contaria aqui rapidamente o que Deus tem feito em minha vida. Em dezembro, o meu esposo estava de férias coletiva, então a gente acreditava que dia 5 ele não teria mais nada a receber, né? Só teria dia 20, porque a empresa, ao nosso ver, já tinha pago tudo em dezembro. E meu esposo sempre falava comigo sobre o dízimo, que a gente deveria estar contribuindo, e eu sempre preocupada, porque só ele trabalhando, e eu dava prioridade para as nossas contas. Eu sempre falava para ele: ai, amor, a gente vai entregar o dízimo e as nossas contas vão ficar tudo sem pagar, o que a gente faz? E, por fim, não por vontade dele, mas por mim, a gente não estava dando dízimo. Aí, no dia 5, eu tinha ido para Sorocaba, no hospital oftalmológico, e eu nem estava contando que ele teria algum dinheiro de pagamento. Se eu soubesse, eu já teria verificado pelo celular mesmo o extrato. Aí, quando ele chegou do serviço e eu cheguei em casa, eram umas 7 horas, 8 horas da noite, aí ele falou assim: amor, eu tenho uma notícia boa. Aí eu falei assim: o quê? Ele falou assim: tem dinheiro na conta. Aí eu falei assim: sério? Mas você não recebeu tudo em dezembro? Ele falou assim: não, a empresa deixou alguns dias sem pagar para pagar agora em janeiro para a gente. Aí ele pegou e falou assim: amor, vamos fazer o seguinte, nós estamos começando o ano agora, vamos fazer um propósito com Deus da gente devolver aquilo que é dele, vamos dar o dízimo? A gente não estava contando com esse dinheiro agora, dia 5. Então, vamos entregar, a gente só estava esperando o dia 20, aí naquela hora me deu um aperto, eu falei assim: ai, meu Deus do céu, a gente não estava contando com esse dinheiro, mas tem conta para pagar, né?
Aí eu falei assim, tá bom, vamos fazer isso. Aí na quarta-feira pela manhã, eu conversei com a minha mãe, saiu eu, ela e o meu filho, fomos no centro pagar umas contas, mas primeiro eu já tirei o dinheiro do dízimo e paguei o que deu para pagar. Aí cheguei em casa, entreguei para ele o dinheiro, para na quinta-feira ele já trazer. Aí, quando foi no mesmo dia, na quarta-feira à tarde, um amigo meu me mandou uma mensagem no Facebook, eu até estranhei. Ele falou assim, Edivânia, você deve... Ele falou assim, Edivânia, você ficou de me trazer um currículo aqui o ano passado e não trouxe. Você já está trabalhando, né? Aí eu peguei e falei para ele, não, Didelson, eu não estou trabalhando. Aí expliquei que no final do ano eu tive um problema, eu tive que fazer uma cirurgia, por esse motivo eu não levei o currículo. Aí eu perguntei se eu poderia estar levando no dia seguinte. Ele falou assim, pode sim. Aí na quinta-feira eu fui lá, levei o currículo, conversei com ele um tempão. Ele falou assim, olha, Edivânia, da minha parte já está tudo certo o serviço. Eu só vou conversar com o meu patrão. E na segunda-feira eu te dou um retorno. Não, ele falou assim, ainda hoje eu te dou um retorno. Isso na quinta-feira de manhã. Aí, quando foi um meio-dia, ele me ligou e falou assim, Edivânia, eu conversei com o meu patrão, está tudo certo da minha parte e da dele. Só que a gente tem que ter uma resposta do outro sócio. Então, segunda-feira, o outro sócio volta de viagem e a gente te liga. Eu falei assim, então tá bom. Isso na quinta-feira, ao meio-dia. Aí, na quinta-feira, à noite, eu não vim ao culto, minha mãe veio, e ela falou que naquela noite Deus usou tremendamente o Ari. E ela falou que a palavra parece que era tudo para ela, porque ela veio buscar a confirmação dessa proposta de emprego para mim. Ela falou que o Ari falava assim, a resposta que tu estás esperando não virá segunda-feira, virá amanhã. Aí ela não me falou nada. Aí na sexta-feira de manhã, esse meu amigo me ligou no celular, e eu já tinha salvo o telefone dele, que ele me ligou na quinta. Quando eu vi o nome dele, eu falei assim, oxe, mas ele ficou de ligar na segunda, hoje é sexta, o sócio só retorna na segunda. Aí ele pegou e me falou assim, Edivânia, você quer começar a trabalhar? Você está disposta a começar a trabalhar? E eu brinquei com ele, falei assim, só se for agora. Ele falou assim, então venha hoje à tarde, porque o meu patrão quer te conhecer, e segunda-feira você não virá conversar com ele, você já começará a trabalhar. Ele só quer te conhecer. E naquela quinta-feira, na sexta-feira eu fui, conversei com o meu patrão e já ficou tudo certo. E ontem eles conversaram comigo, falaram, segunda-feira vai fazer 15 dias, né, que eu estou trabalhando, aí ontem eles me chamaram para conversar, perguntaram o que eu estava achando da empresa e falaram o que eles estavam achando a meu respeito e já falaram que vão me registrar, que estão gostando dos meus serviços. E dessa forma eu pude... mais uma vez, ter prova de que os 10%, irmãos, não é nosso, é do Senhor. Quando a gente se propõe a devolver a Ele isso, Ele age em nosso favor. E eu falei com o pastor que eu tinha que dar esse testemunho, porque eu pude ver o quanto Deus é fiel para conosco, por mais que a gente seja infiel, porque eu era até então, porque na minha fraqueza eu achava que se eu devolvesse esse valor, iria me faltar. E Deus me provou que Ele é fiel. Amém? Que Deus abençoe. Aplauda o Senhor, irmãos. Fica de pé, irmãos. Cadê o Toninho? Vem cá, Toninho. E eu quero aproveitar essa oportunidade de orar pelo Toninho e pela Edivânia, casal que a gente tem um grande carinho por eles, como por muitos, mas por esta família. E eu sempre tenho conversado com eles, o Toninho sempre foi muito fiel no dízimo, e depois que eles se casaram, eles tiveram muita dificuldade até agora, e a coisa vai só andando para trás. E bom que Deus faz, irmãos, com que a pessoa tenha consciência voluntária, não por alguém estar forçando, dizendo, e a pessoa por obrigação dar o dízimo. Nós vimos semana passada o testemunho do Zé Nilton aqui também, com respeito a isso. Então, quando eu, como pastor, eu converso com os irmãos, tento ensinar, é para isso, é para você ser abençoado, irmão, é só isso. Porque se você for abençoado, a igreja é abençoada, eu, como pastor, também sou abençoado. Claro, eu quero a bênção de vocês, mas não que eu quero o dinheiro de vocês, não é isso. É ensinando para que os irmãos sejam de fato abençoados. E o dízimo é uma realidade.
Se você perguntar para mim, eu não sei explicar muitos mistérios sobre o dízimo, também não sei. Eu sei que eu aprendi a ser dizimista, eu já contei aqui a minha história, sofri muito antes de ser dizimista, perdi muitas coisas e aprendi a ser dizimista e Deus tem suprido as minhas necessidades. E eu quero aproveitar esse momento, se há alguém também que tem essa dificuldade, quer fazer uma aliança com Deus, a partir desse ano de 2016, ser fiel na devolução do seu dízimo. Deus falou muito comigo ontem numa palestra que eu fui a esse respeito com a igreja. Eu quero orar por você. Nesse momento, se tem alguém, Senhor, pastor, eu quero fazer uma aliança com Deus, ser fiel, já fiz muitas vezes, não tenho conseguido, mas eu quero ser fiel com o Senhor. Eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você nesse momento, junto com este casal, para que Deus abençoe a sua vida. E você possa ser, de fato, assim, surpreendido por Deus em 2016. 2016 é um ano que promete de muita dificuldade na área financeira, mas se você fazer propósito com Deus, Deus vai te abençoar. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja, aproveitando esse momento. A gente, como pastor, a preocupação é muito grande, nós temos muitos compromissos assumidos, e quando chega no dia, aquela preocupação, 2 dias antes, eu, o pastor Marcos, aqui a gente fica sofrendo, e a gente fica pensando, o que fazer? E alguns dias atrás, alguns amigos meus, pastores, e por 3 ou 4 vezes eu vou e disse, pastor, por que você não faz isso? Faz isso, faz isso. E até me deram uma ideia, eu achei a ideia fantástica. Vamos conversar com a igreja e colocar isso. Quando foi ontem, eu estava numa conferência, e o pastor falando alguma palavra, e o Espírito Santo me visitou, independente da palavra, o Espírito Santo me visitou e falou ao meu coração, para eu não fazer aquilo que os outros estão fazendo, mas para eu fazer aquilo que Deus colocou em meu coração para fazer, como a gente tem vindo até aqui. Os irmãos sabem que durante esse tempo todo, nós nunca chegamos aqui, irmão, precisamos tirar 2 ofertas no culto para cumprir. Nós nunca fizemos isso. Não precisamos fazer uma campanha para... Não, sempre a gente tem trabalhado com os dízimos e com as ofertas. E o Espírito Santo falou em meu coração, continue ensinando isso para o meu povo. Se vocês forem fiel no dízimo, irmão, e na oferta, não será pesado para ninguém. Vocês não vão ver o pastor aqui, irmão, precisamos disso, vamos fazer rifa disso, rifa daquilo, para isso. Não vão ver. Porque pesa para a igreja, mas se vocês forem fiel no dízimo e na oferta, esta igreja vai continuar crescendo de uma forma extraordinária. Deus vai suprir. Sabe o que Deus falou comigo? Se eu fizer isto, eu não estou confiando que Deus pode fazer. A minha fé não é a suficiente para entender o que Deus pode fazer. Então está surgindo situações. Eu até vou falar com a igreja agora. Essa semana eu recebi uma ligação de Itapuí. Nós temos 3 terrenos em Itapuí. 1 é meu e 2 da igreja. Lá na nossa igreja de Itapuí. 1 está construindo a igreja. E eu falei para vocês, o Raimundo nos doou um terreno assim. Passou para nós, nós continuamos pagando esse terreno. E veio uma oferta essa semana de um rapaz para comprar. E eu fui ver aí o preço, teria que ser uns 25 mil, 20 mil. O cara disse, pastor, eu te dou 15 mil. Mas eu só tenho 5 mil de dinheiro e 10 cheques de R$1.000. Falei, não tem jeito, negócio não. Mas depois eu fui pensando, orando, falei, poxa vida, nós ganhamos uma doação do Raimundo. Nós não pagamos nem R$3.000 nesse terreno. Nós estamos precisando. Aqueles 10 mil da intermediária, que era para pagar dia 22, nós conversamos com a Hexa, eles colocaram para o dia 10 de fevereiro, nós temos que pagar 10 mil da intermediária. E nós não temos esse dinheiro. 5 mil, está garantido isso aí. Conversei com alguns irmãos e vou ligar para o rapaz, se ele aceitar e a igreja orar. Quarta-feira está indo para lá para a gente fazer esse negócio. Porque a gente tem conta, 10 cheques, mas todo mês R$1.000 vai cobrindo algumas coisas que a gente tem. E é uma forma que Deus está falando, olha, eu tenho outros caminhos para você. Vou dizer aos irmãos, o nosso pensamento, muitas pessoas estão fazendo isso. A pessoa compra um produto e lança sorte nesse produto e vende aquele sorteio, né? E sorteia e faz muito dinheiro. É uma coisa assim extraordinária. Mas Deus falou para mim que não é para fazer aqui na nossa igreja isto. Para não fazer, que Deus vai trabalhar de uma outra forma. Ele vai suprir. Para a gente não pesar os irmãos, nós temos que vender carne, tem que fazer. Não, nós vamos voltar, falei com o pastor Marco, quando nós ofertarmos para missões, a nossa igreja foi o tempo que mais cresceu quando nós ofertávamos para missão. Paramos, irmão, não estamos mais. Então, nos cultos de missões, nós vamos voltar a ofertar para missões. Fazer compromisso missionário. E eu tenho certeza que as portas do céu vão se abrir sobre nós. Amém? Esta oração, já vou orar agora ministrando a oferta, daqui a pouco nós vamos passar, já vou orar para você que vai ofertar, que vai dizimar, e faça o teu propósito com Deus, e Deus vai abençoar, amém? Levante a sua mão ao céu assim, como um ato de receber. Pai querido, nesta manhã, nós ouvimos esse testemunho de fé da tua serva, irmã Edivânia.
Senhor Jesus, confirma esta aliança que a tua filha tem feito. Eu sei que chegará dia, meu Deus, que o inimigo soprará no ouvido dela para não devolver o que é teu. Mas ela está fazendo uma aliança diante da tua igreja, diante de ti, Senhor. E eu creio que este ano será um ano, meu Deus, que todas aquelas bênçãos que estão retidas por a falta de fidelidade da tua filha, vão vir ser derramadas sobre a vida dela, da família dela. E ela contará muitas bênçãos para a tua glória. Senhor, estão aqui irmãos que têm propósito contigo, que vieram aqui, Senhor, renovar esta aliança, de ser fiel no dízimo e na oferta. Que o Senhor dê graça, Senhor, que o Senhor coloque no coração dos seus filhos voluntariedade, que ninguém seja constrangido a fazer isto, Pai, porque a tua obra não depende dos homens, mas depende da fidelidade daqueles que são fiéis na tua obra. Eu peço a tua bênção especial sobre os teus filhos, Senhor. Envie o necessário para cada um, supra as necessidades, abre porta de emprego para quem está desempregado. Senhor, traga, meu Pai querido, o sustento para todo o teu povo. É o que eu te peço, e ministro a bênção sobre a tua igreja agora, em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Quem pode, aplauda ao Senhor e glorifica a Ele. Deus te abençoe, Divano. Deus abençoe a todos os irmãos. Tome assento. Irmão Ronaldo adorando o nome do Senhor. Enquanto ele adora, os irmãos entregam o envelope para a gente ofertar para a obra de Deus. Glória a Deus. O Senhor está aqui, irmãos. Glorifica o nome dEle. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, irmãos. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Está adorando a Deus junto com a igreja. Eu gostaria que o conjunto aqui ajudasse nós também. Nós vamos estar adorando o Deus do impossível nesta noite, nesta manhã, né? Oh, glória! Louvado seja Deus, Senhor. O Senhor é o Deus do impossível. Oh, meu Deus. Minhas moedinhas tão pouquinho, mas tá bom. Tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Sei E não estou só. E o que dizes sobre mim não pode me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não. sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim.
Sua graça me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua graça me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus do Impossível. O Deus do impossível. Esse é o nosso Deus, irmãos. Amém? Obrigado. Graças a Deus. Os irmãos que vão ofertar, por favor, venham até aqui à frente, traga a sua oferta, o seu dízimo, com alegria, no altar do Senhor. Glória a Deus. Está cantando alguma coisinha? Está cantando. Oh, aleluia! E não pode se frustrar. Oh, aleluias! venha Em meu favor e cumpra em mim teu querer. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus. Abram, por favor, em João, capítulo 4, versículo de número 23. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, verso 23, para nossa breve reflexão nesta manhã de domingo. Texto muito conhecido. Domingo, o Tiago ministrou esse assunto, né? Eu não vou falar nele textualmente, mas uma mensagem temática, e quero pegar esse texto como base. 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vamos ler juntos uma vez? 1, 2, 3. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O meu título para a mensagem de hoje, vamos falar sobre aspectos da verdadeira adoração. E o tema, adoração, o segredo da vitória. Diga comigo, adoração, o segredo da vitória. Diga, adoração, o segredo da vitória. Só as vozes femininas, 1, 2, 3. Agora os homens, por favor, 1, 2, 3. Agora todos bem forte, 1, 2, 3. Aperte a mão de dois e diz assim, quer vitória? Então adore. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Adoração, o segredo da vitória. Nós estamos nesse tema de adoração. Ainda que a gente queira sair fora, pensei de uma outra mensagem para esta manhã, mas o que veio ao meu coração ontem à noite, quando eu estava pensando, foi esse texto. Meus irmãos, na minha fala introdutória, quero colocar para vocês aqui. Para ser uma pessoa vitoriosa, em qualquer aspecto da vida, faz-se necessário observar alguns princípios fundamentais. Qualquer área da nossa vida. Por exemplo, o empresário bem-sucedido, uma pessoa de sucesso, um empresário de sucesso, nós podemos observar que, com certeza, na trajetória, na caminhada da sua vida profissional,
ele atentou, Marquinhos, ele observou princípios, regras, normas e procedimento que fez ser vitorioso. Sim ou não? Toda pessoa que é a pessoa de sucesso, ele pautou em alguns princípios para levá-lo ao sucesso. Nós observamos a vida de algumas pessoas, como Silvio Santos. Vocês vão a vida dele, como é a vida daquele homem, para ele chegar ao sucesso. Outros homens, né? Como hoje nós temos um grande homem de sucesso, o pastor Edir Macedo. Essas pessoas pautaram. Né? A gente olha também um pai de família que obteve sucesso em sua vida familiar. Podemos observar impreterivelmente, pautou em sua vida princípios que o levou ao sucesso. Tudo na vida. E quando se fala da vida espiritual, se na vida profissional, se na vida familiar, alguém para ter vitória, alguém para ter sucesso, observou, atentou para alguns princípios, e a nossa vida espiritual não poderia ser diferente, meus amados. Se quisermos ser um cristão bem-sucedido em nosso relacionamento com Deus, precisamos atentar para alguns princípios no que tange a nossa vida como adorador. Ok? Nós somos adoradores. Se nós queremos ter uma vida de vitória na área espiritual, precisamos entender isso. O nosso tema, adoração, o segredo da adoração. A causa que nos leva à vitória é a adoração verdadeira. Repetir. A causa, o que nos leva, o que nos faz ser vitorioso na vida espiritual é ser um adorador de verdade. E o efeito desta verdadeira adoração é a vitória em todo o aspecto da nossa vida. Entenda esse pensamento, eu quero repetir. Diga comigo, a causa que nos leva à vitória é a adoração verdadeira. E o efeito desta verdadeira adoração é a vitória em todo aspecto da nossa vida. Ok? Se eu adorar verdadeiramente, o efeito desta minha adoração vai me levar a uma vida de vitória em todo aspecto da minha vida. E neste sermão desta manhã, nós veremos algum desses aspectos, com o objetivo de aplicarmos em nossa vida, para que possamos ser sempre um cristão vitorioso. Primeiro aspecto de uma verdadeira adoração. Guarde aí, anote na memória da sua vida. Fé incondicional. Você quer ter vitória? Ok? Você quer ser um crente vitorioso? Então a sua adoração, ela tem que vir com uma fé incondicional. Diga comigo, fé incondicional. Lá em Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele diz, e é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E nós tomamos esta oração, é a base da verdadeira adoração. A fé incondicional é a base da verdadeira adoração. Guarde isso. Tomamos como exemplo Abel, que veio a Deus com a atitude certa de um coração disposto a adorar, e pela única maneira em que os homens pecadores podem se aproximar de um Deus santo. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 4, diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por que Deus atentou para a oferta de Abel e Deus não viu a oferta de Caim? Porque a oferta de Abel, a base desta adoração, desta oferta, deste culto, desta entrega, era uma fé incondicional. Que isso, pastor? Eram dois irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma família. Ou seja, como nós aqui, está na mesma igreja, no mesmo princípio, mas um adora de verdade e o outro não adora de verdade. Deus atenta para aquele que adora de verdade e Deus recusa aquele que não adora. E muitas vezes nós não compreendemos isso e queremos ser vitoriosos. Por quê? Porque eu não entendi que para adorar eu tenho que fé incondicional.
Ou seja, eu não posso titubear, eu não posso pensar duas vezes, piscar. Eu tenho que confiar em Deus na minha adoração, que eu vou entregar e que Deus vai receber a minha adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver isso em Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. O que é fé, meus amados? Confiar incondicionalmente. Eu me lembro uma certa vez, o pai estava conversando com o filho, um pai cristão, e o filho olhou para o pai e disse: pai, o que é fé? E o pai: fé é a firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Agora, quem entende isso? Fé é isso, mas o que é isso? Vamos trazer a miúdos, vamos trazer de uma forma mais simples. E o pai não soube responder, Marquinhos, para o filho, da forma que ele pudesse entender, na linguagem do filho. Há um dia o pai estava trabalhando e o filho subiu, trepou numa árvore. E ele está numa árvore, uma árvore de muitas folhas, e ele está lá na árvore. Pai, e agora? Eu não estou vendo o senhor, estou com medo, me ajude. O pai falou: pula, que o pai está aqui embaixo. Mas eu não estou te vendo, mas eu estou aqui embaixo. E o filho se soltou, pulou. E o pai agarrou ele, diz: isso é fé. Você não estava me vendo, mas você confiou que eu estava aqui embaixo. Isso é fé. Quem tem fé para pular hoje? Oh, nos braços de Jesus. Glória a Deus. Isso é fé. E ainda para exemplificar fé, me lembro que houve na história, isso é uma história séria, verídica, um grande equilibrista. E esse equilibrista, um dia ele convidou a mídia e disse: eu quero atravessar, qual é o maior pico do Himalaia? Everest, não sei. Um desses maiores picos. E ele falou: eu vou atravessar esse pico. Ele colocou uma corda de um pico ao outro pico. Ele disse, e chamou a multidão e disse assim: vocês acreditam que eu posso atravessar isso aqui equilibrando? Todo mundo bateu o papo e disse: claro, o senhor é um grande equilibrista. Ele foi e equilibrou, e foi para lá, e foi para cá, e voltou, e todo mundo aplaudiu. Ele disse: agora vocês acreditam que eu posso equilibrar em cima de uma bicicleta aqui? Sim, você é um grande equilibrista. Ele pegou a bicicleta e foi para lá, naquele grande corda, e foi para lá e foi para cá. Aí quando ele chegou, ele disse: agora, qual de vocês aí pode montar na minha garupa para eu passar para lá? As pessoas conscientes, todo mundo confiava que ele podia passar, mas ninguém confiava de entregar. Mas o menino disse: eu confio. E o menino foi na garupa, ele passou para lá e para cá. Você está entendendo o que é isso? Muitas pessoas veem em Deus a fé e acreditam que Deus faz na vida do Marquinho, na vida do Endo, na vida do outro, mas não na minha. Mas esta manhã o Senhor está confiando: venha, tenha fé incondicional, que eu vou passar você do outro lado. Não viva na fé do outro, acreditando no outro. Ah, Deus abençoa o pastor Aparecido, mas eu quero dizer a você que Deus quer abençoar você e dar vitória a você, se você for um verdadeiro adorador. E a base da vitória na adoração é você ter uma fé incondicional. Lá em Gênesis 22:5 vemos a fé em Abraão. Pelas suas palavras, então disse a seu servo: esperai aqui com o jumento, eu e rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Isso é fé. Deus falou: vai lá e sacrifica o meu filho. Eu e o rapaz voltaremos. Está dizendo: eu tenho certeza que eu vou voltar com ele. Eu tenho fé. A ordem de Deus é para matar o meu filho, fica lá. Mas eu tenho certeza, ainda que eu mate, o Senhor ressuscita e eu volto com ele para glorificá-lo. Entenda comigo. Você quer vitória? Diga assim: adoração. O segredo da vitória. E um princípio, um aspecto, diga: fé incondicional. Sabe o que é isso? Não tem condições. Eu acredito. Uma certa vez um camarada questionou, numa sala de aula, a questão de o peixe ter engolido Jonas. Isso não é possível, um peixe na história nunca engoliu. Aí um crente diz assim: se a Bíblia dizer que o Jonas engoliu o peixe, eu continuo acreditando. A Bíblia falou, eu vou acreditar. É fé incondicional. Então os crentes muitas vezes é visto como loucos, porque a fé deles vai além da capacidade intelectual das pessoas normais. Fé é você se lançar, ok, meus amados? Segundo aspecto, para a gente ganhar tempo aqui: obediência aos princípios bíblicos. Diga: obediência aos princípios bíblicos. O que é isso? Para que eu possa ter vitória na adoração e para que a minha adoração seja aceita por Deus, primeiro eu tenho que ter fé incondicional. Eu tenho que vir acreditando em Deus. Fé incondicional. Segundo,
obedecer aos princípios bíblicos. O que é isso, pastor? Fazer de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Fazer de acordo com os ensinamentos bíblicos. Tomamos exemplo, Abraão, mais uma vez nos ensina, obedecendo sem argumentar com Deus, ele simplesmente obedeceu. Agora, olhe para cá. Na verdade, aqui, Abraão não foi só obediente, Abraão foi submisso. Eu preciso que os irmãos entendam uma coisa, há uma diferença entre obedecer e submeter. Obediência e submissão. Como assim, pastor? Obedecer, pega o exemplo, pastor Edivaldo. Eu dou uma ordem para ele como o seu superior. E ele vai e me obedece, mas resmungando, vai e obedece, não com o coração. Ele me obedece porque eu sou autoridade sobre ele. Ele foi lá e obedeceu, mas ele não foi submisso. Agora, submissão é quando eu chamo alguém e diz, dou uma ordem, Nilton, você vai fazer isso. Ele não questiona. O pastor mandou, vou lá e faço, com alegria, com gosto. Não, o pastor mandou. Eu não vou questionar. Isso é submissão. E muitos crentes, muitos cristãos, não conseguem obter vitória. São obedientes ao extremo. Obedece, vem aqui, dá até o dízimo. Mas dá o dízimo com o coração fechado. Dá o dízimo, não é submisso, não entendeu, não compreendeu. Deus não vai abençoar, ele vem com eu vou dar aquilo lá, mas vai me faltar. Eu vou porque senão Deus vai me amaldiçoar, porque senão vai me chamar de ladrão, aquela coisa toda. Ele não é submisso, mas aquele que é submisso, ele não se preocupa. Quando chega a hora, ele tira aquilo que é de Deus e fica tranquilo, entrega porque Deus pediu e Deus vai suprir a sua necessidade. É um exemplo. Obediência e submissão. É um dos princípios básicos da verdadeira adoração. Obedecer. Não pode haver verdadeira adoração por parte de alguém que vive em desobediência aos mandamentos de Deus. Os irmãos entenderam? Não pode, você não é verdadeiro na adoração porque você está desobediente à vontade de Deus. Deus fala de um jeito, você faz do outro. Deus ensina de uma forma, você quer de outra. Aí quebra a cabeça e não tem vitória. A Bíblia nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu prefiro sacrificar do que obedecer. E tem crente sacrificando a vida, sacrificando a família, sacrificando o ministério. Por quê? Porque não aprenderam a ser obediente, não entenderam o chamado de Deus. A família sofre, os amigos sofrem, porque não são obedientes. Os irmãos lembram de Jonas? Deus deu uma ordem para Jonas, o que Jonas fez? Ele obedeceu? Não, ele desobedeceu. E aquela desobediência dele criou um problema sério. Ele teve um problema para os marujos, para o barco, para a natureza, né? O vento estava dormindo. Deus, ô vento, para de dormir, começa a ventar aí, começa a trabalhar. O mar estava trabalhando, trabalha aí, começa aí, tudo. E até o coitado do peixe, ficou 3 dias engasgado. É fácil? Aquele negócio lá e não fazer digestão? Quem já ficou? Você come um negócio que não faz digestão, que coisa horrível. Você imagina o coitado da baleia, a baleia, o peixe grande, sei lá, eu falei que é baleia, um peixe grande. E aí? Mas aí até a hora que Deus deu a vitória. Agora vai lá, vomita. Quando vomitou, ele, graças a Deus, esse camarada estava me atrapalhando já, a minha digestão. Então, por quê? Porque ele é desobediente. Mas quando ele obedeceu, ainda, ele não foi submisso, porque ele foi ainda encrencado. Eu vou obedecer, porque depois dessa daí, ainda não foi submisso. Foi lá e pregou a palavra, do jeito dele, do jeito que Deus mandou, mas não acreditando que Deus poderia fazer, dizer, eu não vou, não. E aí ele deitou debaixo de um lugar lá e ficou reclamando de Deus. Ficou, Deus, eu quero morrer, não quero ser mais profeta, não dá mais. E aquele negócio todo, aí Deus pega e faz nascer uma boboreira, a boboreira nasce, faz aquela sombra, ele dá aquele cochilo gostoso, aí Deus pega um bichinho, vai lá, mata a boboreira. Quando mata a boboreira, ele começa a reclamar de novo. Deus faz, olha, você está reclamando de uma boboreira que você não plantou, que você não fez nada. Eu mandei o bicho comeu, e essa multidão de pessoas que arrependeu, eu não posso negar a eles a salvação, Jonas. Sacrificou porque não obedeceu. Quantos entendem? Diga amém. Diga comigo, fé incondicional e obediência são aspectos de uma verdadeira adoração. Dá para fazer isso? Você entendeu? Quem entendeu o que é fé incondicional? É não, fé. Deus mandou, faz, irmão. Ato de fé. Existem algumas coisas, né? Por que nós estamos aqui dentro hoje? Em um ano. Loucura. Porque quando Deus mandou, faz, e nós não tínhamos condições, já contei para vocês, não vou repetir de novo, é fé. Depois aquela dificuldade, mas aí tem hora, você pensa que tem hora que a minha fé também não abala? Falei, Deus, será que eu deveria ter feito essa loucura? Aí Deus fala assim,
Mas você não confia em mim? Não é eu que vou dar? Aí a minha fé de novo, Deus vem e me renova, e eu continuo fazendo as mesmas loucuras de novo. E Deus vai suprindo nossa necessidade. Ok, meus amados? Eu estava lembrando com o pastor Marcos hoje, veja bem, nós tínhamos condições de comprar o terreno, vocês lembram da situação? Não tinha? Nós não compramos o terreno? Deus não deu graça? Então já pagamos 2 anos para a glória, não sei quem pode aplaudir a Deus, 2 anos já foram pagos. Falta só mais 3. Não tínhamos condições. Ok? Agora Deus fala, por que eu supri naquela hora, supri para a construção, por que eu não vou suprir o resto? Eu estou crendo na vitória em nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Obediência. Terceiro aspecto, para a gente começar a terminar, atitude de gratidão. Diga gratidão. Diga gratidão. Fala com fé, obediência e gratidão. São aspectos de uma verdadeira adoração. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz, como é que diz lá? Como é que diz? Olha lá, põe aí para nós. Tessalonicenses 5, 18, 1 Tessalonicenses. Em tudo dai. Por quê? Aleluia. Em tudo dai graça. Oh, glória. Nós podemos observar que um exemplo forte nessa situação, irmãos, é fácil agradecer na tragédia? É fácil. Mas a ordem de Deus é que a gente agradeça na tragédia? É ou não é? Ele está falando em tudo. Mas peraí, mas houve uma tragédia e eu vou agradecer? É aí que vê a diferença do verdadeiro adorador. Porque na hora que está tudo bem é fácil adorar. Mas é na hora da dificuldade ou da adversidade, aí nós temos um exemplo claro. Lá em Jó, no capítulo 1, se puder colocar para mim, verso 20 e 21. Jó, quando recebeu notícias de suas percas. Olha que interessante isto. Então Jó se levantou. Segura aí. Se nós olharmos um pouquinho antes, chegou alguém e disse, olha Jó, as ovelhas deram lá, matou tudo. Jó ficou sentado. Aí, ô Jó, os camelos também já não tem mais. Jó ficou sentado. Aí foi falando, acho que 4 percas que ele teve. Aí chegou uma hora que diz, agora, os teus filhos estavam fazendo festa, e veio uma tempestade, derrubou a casa deles, não sobrou ninguém. O diabo tocou na vida material, ele ficou tranquilo em outra vida, mas tocou na família dele. Aí a Bíblia diz, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e por último, me ajude, por último, adorou. Aquele ato de Jó, Deus entendeu como adoração. Mas meu irmão, adorar na hora da tragédia, mas Jó fez isso. Então, a atitude de gratidão. Ele disse, o Senhor, o Deus, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. E não é fácil ser cristão verdadeiro. Mas nós temos que aprender a ser cristão verdadeiro. Nós não podemos ser crentes. Nós não podemos ser religiosos. Jesus, quando veio na terra, o que mais ele bateu foi contra os religiosos. O que é ser religioso? Tchim, tchim, tchim. Mas não ama, não vive. É um robô espiritual. E nós não temos que ser robô espiritual. Nós temos que ser cristão em Jesus Cristo. Nós temos que ser igreja, organismo vivo. E temos que aprender com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ensina isso. Por que eu estou falando isso? Porque vai chegar dia, irmãos, que nós não teremos a mesma saúde que temos hoje. E nós vamos reclamar, mas obrigado, Deus, porque um dia o Senhor deu saúde e eu te dei graça. Agora estou na enfermidade, eu vou reclamar de Deus. Vai chegar dia que a gente que tinha carro bom não vai ter mais carro. Aí nós vamos reclamar de Deus, eu tive carro, Deus me deu condições, agora estou andando a pé e reclamando de Deus. Não, Deus deu, Deus o tomou, glorifica o nome dele. O importante é que você está com o seu nome escrito no livro da vida e você um dia vai herdar o reino de Deus. Mas tem que aprender a ser grato a Deus. Não é fácil, nós precisamos de aprender a agradecer a Deus. A gente levanta de manhã, como um domingo como esse, olha para, levanta e... Gostoso respirar, né? Quem já ficou sem ar aqui?
Pelo amor de Deus, é a coisa mais terrível do mundo, é você procurar o ar e não achar. Mas você levanta de manhã, que delícia. Aí você tem uma cama para dormir. Obrigado, Deus, por essa cama. Aí você vai para o banheiro, você tem um chuveiro para tomar banho. Tem lugar que é de canequinha, mas você tem um chuveiro quente, né? Daquele da Lorenzetti, do outro, sei lá, que o melhor, hoje tem uns muito bons aí, né? Aquela ducha gostosa, você toma aquele banho gostoso. Aí você vai e escova os dentes. Aí você sai, a mesa já está posta, tem café, queijo, aquela coisa. Você já glorificou a Deus por isso? Adorou a Deus por isso? Mas vai chegar dia que não vai ter isso, e aí? Você vai glorificar a Deus? Alguns já levantam que o pai tem que trabalhar hoje, meu irmão. Tem pessoas que estão desempregadas, queria trabalhar, mas Deus te deu um emprego, glorifica a Deus, vai feliz, vai cantando, vai, obrigado Deus pelo meu emprego. Oh, que chatice aqueles clientes que eu tenho que atender. Tem gente que está pedindo para vir cliente, você tem, glorifica a Deus, agradeça a Deus. Agora vai chegar o dia que não vai ter ninguém, por que será que não vem nenhum cliente? Para você entrar no banheiro e orar? Por que hoje a empresa parece que o negócio não está legal? Entra no banheiro e ora pelo teu patrão para Deus enviar emprego para ele lá, serviço para ele lá. Entenda, agradeça a Deus. O leproso, eram 10 leprosos. Quantos voltaram para ser grato? Quantos voltaram? Um só. Agora eu pergunto a vocês. A Bíblia não fala, é um pensamento meu. Mas a Bíblia diz, eu preguei recentemente aqui, sobre aquele jantar em Betânia, de que Jesus foi na casa de Simão, o leproso. Então subentende que aquele leproso é um daqueles, dos 10 lá, que voltou para agradecer a Deus. Senhor, tá bom, você vai lá e mostra ao sacerdote o que aconteceu com você e viva a tua vida. Aí ele marcou um jantar. O único que teve a experiência de ter Jesus sentado na casa dele foi aquele leproso que voltou. Se você é agradecido, parece que perdeu agora, mas amanhã Jesus vai estar sentado na tua mesa glorificando com você. Então, atitude de gratidão, amém, meus amados? Dizer obrigado, Deus. E essa atitude de gratidão, estou falando da donação, nós também temos que ter com as pessoas que estão ao nosso lado, que muitas vezes nós somos muito ingratos. A gente não sabe dizer obrigado, irmão, pelo bem que você fez. Agradecer o irmão, devolver ao irmão, ajudar o irmão. Amém? E eu fecho essa mensagem aqui neste momento. Primeiro aspecto, diga comigo, fé incondicional. Obediência aos princípios bíblicos. Atitude de gratidão. Entrega sem reservas. Entrega sem reservas. O que é isso, irmãos? Olhe para cá. Entenda uma coisa, irmãos. Coloque na sua cabeça de uma vez por tudo. Não existe adoração sem o ato de dar. Vou repetir. Não existe adoração sem o ato de dar. O que é isso? Não tem como eu adorar se eu entregar alguma coisa. A Bíblia diz, nunca devemos aparecer vazio diante de Deus. Porque sempre alguma coisa nós temos. A viúva chegou para o profeta e disse, profeta, pelo amor de Deus, me ajude. Porque o meu marido servia ao Senhor, ele morreu, eu não tenho o que pagar, e os credores vieram buscar meus 2 filhos. Resolva o meu problema. O profeta olhou assim e falou, o que você tem na sua casa? Ele diz, eu não tenho nada. Disse, se você não tem nada, o que eu posso fazer por você? Ele, eu me lembrei, eu tenho um pouquinho de azeite. Ah, você tem um pouquinho de azeite? Então traz o azeite. Procura vizinhos, procura vasilhas, coloca azeite e você vai ter vitória. Entrega o pouco que você tem. Jesus estava num deserto. Pessoas famintas, a hora avançada. E aí alguém diz, Jesus, dispensa o povo, manda eles embora. Não. Quem anda comigo não pode ir sem comer, não. Já estão parando para me ouvir, tem que dar alguma coisa para eles. Mas nós não temos, se vira. Fizeram uma reunião em pleno deserto. Você tem dinheiro? Não tem. Você tem? Não tem. Ô Judas, você que é o tesoureiro aí. O que tem? Veio o caixa da igreja, precisamos de resolver esse problema. Ainda que tivesse, você conhece alguma padaria aberta essa hora da noite? Você conhece algum lugar que pode fazer pão para mais de 20 pessoas? Agora você está doido, rapaz? Não tem jeito, não. Fala com Jesus lá, não tem problema. Não tem solução desse problema. Aí tem um mocinho, prevenido, já com o sandubinha dele prontinho, com os peixinhos colocando. O André falou, para. O que você quer um pedacinho? Não, vem cá.
Pega o menino, e todo mundo reclamando, todo mundo em reunião, ele pega aquele menino e chega, Jesus, tem aqui um moço, ele tem 2 peixes e 5 pães. O que é isso para tantos? Ele tinha alguma coisa. Ele entregou alguma coisa. Naquele culto, aquele menino resolveu o problema de uma multidão. Jesus pega, enquanto ele está em reunião lá, tentando resolver o problema, Jesus pega aqueles 2 peixes, aqueles 5 pães, levanta ao céu, dá graça, diz, Deus, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou fazendo isso aqui para dar exemplo para esse povo, multiplica, ele pega, desce, lhes dá peixe para esse povo e pão para esse povo. O Pedrão foi o primeiro, daqui, eu vou ser o primeiro a entregar. E o Pedro saiu no meio, tem pão e tem peixe, tem peixe, tem pão, tem pão e tem peixe, tem peixe, quem quer, e distribuiu para todo mundo. Quando terminou, aí voltou, do jeito que saiu o 6º Marquinhos, voltou, saiu cheio e voltou cheio, dizendo, agora que eu faço isso. Agora, um para cada um de vocês. Sobrou 12. Um para cada um de vocês. Para entender quem anda comigo, além de dar, ainda recebe em dobro, porque eu sou Deus da multiplicação. Agora, se aquele moço não tivesse entregado, Laís, todo mundo ia para casa reclamando de Jesus. Se andar com esse homem, está passando fome. Ninguém tinha nada. Aquele mocinho, ele não foi orgulhoso. Ele não foi egoísta. Imagina, irmão, o nome dele não está aqui, ele é o anônimo. Mas a história dele ficou registrada aqui. Um menino entregou 2 peixes e 5 pães. Nesta noite alguém para entregar alguma coisa para Jesus? Entrega, irmãos. Mas pastor, é tudo que eu tenho. Entrega para Jesus. Porque Ele vai multiplicar e muitas vidas vão ser abençoadas. Entrega sem reserva. Abraão iria entregar a Deus a coisa mais importante de sua vida, e a isto ele chamou de adoração. E tendo adorado, retornaremos para vós. Era a preciosidade da vida dele. Ele entregou Isaac. Um ato de gratidão. Os magos adoraram o menino Jesus. Ao abrirem seus tesouros, ofertaram suas dádivas. Os irmãos estão entendendo? Nunca a gente deva vir no culto desprevenido, irmãos. Nunca. Você tem que sair de casa e dizer, hoje eu vou para o culto. O que eu vou entregar ao meu Deus? Eu fico olhando aqui de cima, como pastor e observador, e tem hora que a gente fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo com aquele irmão? Aquela irmã. Ele entra ali, aí na hora dos hinos da harpa, ele fica assim. Ele não canta, ele não se entrega. Nem nos hinos da harpa. Ele não faz nada, ele fica uma pessoa fora do organismo vivo. Você pede para ele levantar a mão, ele não levanta. Você pede para ele cantar um louvor, o grupo de louvor se mata de cantar, ele está lá, palitando o dente, fazendo uma coisa, outra. Ok? Ele veio para o culto porque alguém mandou ele vir. Ele veio para o culto porque alguém chamou ele para vir. Mas ele não veio cultuar ao Deus dos céus. Por quê? Porque ele não conhece Deus, irmãos. É muito forte o que eu vou dizer. Porque quem conhece Deus jamais fica num culto desse jeito. Será que fica? Você sabe que, irmão, é um privilégio que eu tenho em você, e Deus está dando para nós. Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo para receber a minha adoração e a tua. Agora, na verdade, a gente como ministro, não vai mandar ninguém da glória a Deus, ninguém fazer nada, a gente tem que sentir e fazer a obra, mas muitas vezes a gente tem que animar o culto. Olha que coisa tremenda, não era nós para animar, é o Espírito Santo que anima, é o Espírito Santo que muda, é o Espírito Santo que mexe, é o Espírito Santo que movimenta. Se você sente Ele, você dá glória a Ele. Agora não sente, não tem entrega. Entrega-se, fica com reserva. Não vou dar glória a Deus porque sabe como é que é. Eu não vou ficar de pé, sabe por que é. Eu não vou fazer isso, sabe por que é. Fica com reserva. Em nome de Jesus, muda a sua atitude hoje. Fique de pé, por favor. Eu fecho aqui, irmãos. Maria de Betânia. Maior exemplo. Eu preguei sábado essa mensagem ali na D. Ponte São João e eu vou pregar de novo aqui na igreja. Eu voltei ontem lá e alguns irmãos vieram falar comigo, pastor, que palavra, Deus falou muito forte no nosso coração. Aprendi muito com Maria de Betânia. Porque, irmãos, ela ofereceu ao Senhor o que tinha de melhor. Olhe para cá. Para Deus, nós temos que dar o nosso melhor. Diga, para Deus, nós temos que dar o nosso melhor. A gente tem que ser devotado a Deus. Quando você olha para algumas pessoas de sucesso no mundo, observa a vida dele. Como essas pessoas, eles não têm reserva, irmãos. Vamos pegar um jogador de futebol, como hoje o mais conhecido Neymar. Ele vai para um jogo, ele dá o máximo dele, não importa, ele quer fazer o melhor dele para que ele possa ser visto.
Eu tive a oportunidade de assistir um documentário de Elvis Presley. Eu falei, por que esse cara se tornou um rei do rock? Porque ele não tinha reserva. No show dele, você vê o Elvis Presley molhar da cabeça aos pés, ele se entregar, ele cantava com a alma. E nós servimos a Deus e ficamos com reserva. Você entendeu isso, irmãos? Está entendendo o que Deus está falando contigo nesta manhã? Quer ter vitória na vida? Quer ser um crente vitorioso? Então adore a Deus sem reserva. Venha para o culto sem reserva. Vem para o culto para entregar o seu melhor a Deus. Sabe que a Deus, hoje eu não tenho uma oferta em dinheiro para dar, mas eu tenho a minha voz e eu vou dar para ti, Senhor. Deus, hoje eu não tenho nada, mas eu vou abraçar com o pastor Ezequiel e vou adorar a Deus com ele, porque ele está com alguma dificuldade. Eu vou ajudar, eu vou entregar a ele e vou fazer alguma coisa. Ninguém é tão pobre que não possa ter alguma coisa para oferecer a Deus. Deus tem te dado muitas coisas. Agora vasculhe. O problema é que nós vemos para o culto como se a gente estivesse indo para um teatro. A gente vem para o culto como se estivesse indo para o campo de futebol. A gente vem para o culto como se estivesse indo para o cinema. Mas quer dizer, aqui não é cinema, não é campo de futebol, não é teatro. Aqui é a casa de Deus, é a porta do céu, é lugar de adorar. Venha desprovido destas coisas e sem reserva para adorar a Deus. Xaraba, canta lá. Porque a Maria chegou e disse assim, ó, já entrei aqui, Jesus, ó, eu tenho esse perfuminho aqui, Jesus, tá? Muito caro, levei um ano para comprar, meu salário de um ano, sabe quanto eu ganho? Ganho R$1.000 por mês, 12 mil eu paguei nesse negócio aqui. Ó, Jesus, ó, só, dá um toquinho no senhor aqui, tá bom demais. Permita, Ezequiel, você tá com frio mesmo? Não vou fazer isso com você, já fizeram comigo e é chato demais. Entendeu? Mas ela pegou e derramou o vidro inteiro, ela não teve reserva. Mas Maria, e amanhã como é que você não importa, amanhã é hoje, a minha oportunidade é hoje, eu não sei se amanhã eu estarei com Jesus, é hoje, eu vou dar tudo que eu tenho para Ele. E vai ter sempre alguém que vai dizer, olha aí, podia ter vendido, você dá para os pobres, é o miserável que dá do pobre, os pobres sempre terão convosco, nós nunca vamos vencer os pobres, mas sempre vai ter pobre, não vai acabar nunca, mas a oportunidade que vocês têm de me adorar, me adore. Está sem reserva. Os irmãos entendem? Quer ser vitorioso? Quem quer ter vitória? Quem quer ter vitória? Aleluia. Ela quebrou o vaso inteiro e ofereceu para Deus. Quem quer quebrar o seu vaso esta noite, esta manhã? Depositar aos pés de Jesus como um ato de adoração. Aleluia. Eu concluo aqui aplicando esses princípios bíblicos em nossa vida de adoração. Diga comigo: fé, obediência, gratidão e entrega. Fé, obediência, gratidão, entrega. 4 aspectos da verdadeira adoração. Sem sombras de dúvida, alcançaremos vitória em todas as áreas de nossa vida. Eu quero dar 1 minuto para você depositar aos pés de Jesus o que você trouxe esta manhã. O grupo de louvor adora e você vai aplicando a vida. Nós queremos ter vitória, Jesus. Nós queremos ter vitória, Jesus. Nós queremos ter vitória, Jesus. Assim Deus me Nós só podemos ser vitoriosos se nós vivemos o aspecto da verdadeira adoração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Receba a minha adoração esta manhã, Senhor. Sem reserva, sem reserva, sem reserva. Senhor, tudo que tem, entrega aos teus pés a minha vida, o meu céu, o meu ministério. O meu dia, a minha família, Senhor, o meu trabalho, tudo está em tuas mãos, sem reserva, esta manhã, Pai. Vem sobre nós de uma forma especial. É o nosso momento, meu irmão, adore da maneira que você sabe adorar, extravasa a sua adoração, não tenha reserva, agradeça a Deus por aquilo que Ele fez na tua vida, e a fé incondicional. Tu és o Deus que me vê. Tenho todas as respostas. Aleluia! Mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar
adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Olha aí, olha. Se vencer, adora. Se perder, adora. Se subir ou descer, adora. Perder, Te adoro. se subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Olha, Deus. Minha força vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Oh, aleluia. Senhor. Adore, aplauda, aplauda, aplauda o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seja um adorador de verdade. Glória a Deus. Meus irmãos, fique com essa palavra, aplique essa palavra na vossa vida para ser um crente vitorioso em todas as áreas. Amém? Nosso agradecimento à mamãe da irmã Valéria que está aqui, também a mamãe da irmã Cláudia. Deus abençoe. Aplaudo o Senhor pela vida das duas servas de Deus. Obrigado pela presença de vocês conosco aqui. Lembrando aos irmãos que logo mais às 18 horas nós teremos o grande culto da família. Você que pode e tem condições, venha para nós adorar o Senhor, porque é mais um momento de adoração que Deus preparou para nós à noite, ok? Agora, após o culto, nós temos a reunião com